A cirurgia plástica tem um leque enorme de cirurgias. Eu diria que certamente muito mais do que qualquer outra especialidade. A gente pode tratar desde o fio de cabelo até a unha do pé. Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez, novamente nos nossos estúdios, na nossa configuração habitual. Para quem não nos conhece, somos o Maestro, podcast da mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Eu sou o William Santana, hoje estou aqui mais uma vez acompanhado pelo meu amigo e fiel escudeiro, Leonardo Rix. Fala, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. E hoje nós temos a presença aqui de um amigo professor nosso, aqui da Faculdade de Medicina da Univates. Mais um. Mais um. E vamos passar a palavra para ele se apresentar, que fica mais fácil. Vai lá, Felipe, a palavra está contigo. Eu agradeço o convite aos antigos alunos e agora colegas, viu? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha trajetória. Espero que eu possa contribuir de alguma forma também com a trajetória de vocês, tá? Eu sou procedente de Lajeado, tá? Onde tem a Univates, e a minha família, ela sempre foi do meio médico, né? Então eu tenho uma história já de mais tempo. O meu avô, ele era cirurgião, tá? Cirurgião não, naquela época ele se formou em 48, ele fazia de tudo, né? Inclusive cirurgia. Inclusive ele anestesiava os próprios pacientes que ele operava. Então me contava as histórias daquela época, né? Claro que muita coisa mudou, tá? O meu avô, quando se forma, ele se formou na Faculdade Federal, inclusive só tinha Faculdade Federal naquela época. Ele veio morar em Santa Clara do Sul, que fica aqui no interior de Lajeado. Meu avô era de Estrela. Lá ele conhece a minha avó, tá? Então eles casam e têm o primeiro filho em Santa Clara. Então meu pai é natural de Santa Clara. E aí o meu avô, ele veio trabalhar no Hospital de Santa Clara. Naquela época, todas essas comunidades pequenas do interior, elas tinham hospitais, ou talvez casas de saúde seria o melhor nome. Então ele fez um hospital em Forquetinha, que é um interior de Lajeado, tá? Quando meu pai vai entrar no colégio, então já com 5 anos, aí eles compram uma casa no centro de Lajeado, na frente do hospital de Lajeado, tá? Então meu pai veio para Lajeado com 5 anos quando foi entrar no colégio. Aí que ele começou a se familiarizar com o português. Porque naquela época, no interior, vocês sabem, só se falava alemão, tá? Nessa época também o meu avô constrói um hospital que existe até hoje, que fica, o que hoje é um bairro de Lajeado, fica em Conventos. Então o pessoal que for aqui da região talvez vá conhecer. E esse hospital funcionou por muito tempo, tá? Até os anos 90 funcionava esse hospital. E lá tinha um bloco cirúrgico onde meu avô operava. E o meu avô teve 8 filhos, e muitos seguiram a área médica. Casaram com médicos, tiveram filhos que são meus primos, que são médicos também. Então a gente tem muitos médicos de muitas especialidades, praticamente todas da nossa família, tá? Alguns ficaram em Lajeado e outros foram para outros lugares, Porto Alegre, Florianópolis, no Rio de Janeiro. Eu tenho parentes que são médicos também. Tá? E aí o meu pai, criado dentro do hospital até os 5 anos, né, ele sempre pensou também em fazer medicina. E ele entrou na faculdade em Porto Alegre e conheceu a minha mãe, que também conheceu na faculdade. Então os dois são médicos, né? Meu pai se forma em 74 e minha mãe em 76. A minha mãe se formou na URGS e meu pai no que hoje é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tá? E quando eles terminam a faculdade, o meu pai se especializa em dermatologia e a minha mãe faz ginecologia e obstetrícia, que são especialidades que também têm cirurgia, tá? Então, voltam a Lajeado e aqui venho eu a nascer em 79, tá? Então, desde que eu nasci, eu fui criado dentro desse meio, com os parentes, com os meus pais, né? Eu me lembro, minhas primeiras memórias de infância, é o meu pai indo até o hospital de Conventos, onde ele atendia,
E aí eu ia sentado no colo dele, naquela época podia, né? Eu devia ter uns 3 anos, não sei, ia dirigindo junto, né? E aí ele ia visitar os pacientes e eu ficava circulando pelo hospital, tá? Então, eu fui criado dentro desse ambiente, então para mim foi uma coisa muito natural, quando chegou a hora de escolher a profissão, fazer medicina. Lembro que no tempo do colégio também, então, aí eu já tinha uns 15, 16 anos, isso era, então, no início dos anos 90, né? Final de semana, eu acompanhava os meus pais também no hospital para passar paciente que estava internado. E depois, mais perto da fase de fazer a faculdade, inclusive, já frequentava ambiente cirúrgico. Tu vê que naquela época não tinha um controle tão grande. Então, estava no colégio, entrava no bloco cirúrgico, tá? Então, decidi por fazer medicina. E... Teria como escolher outra que não medicina? Pois é, não. Até teria, viu? Muitos parentes foram para outras áreas, mas veio como uma coisa muito natural, nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa, então eu não titubeei naquela fase, né? Tá? Aí eu prestei vestibular para medicina, né? E eu entrei na Universidade Federal de Porto Alegre, né? Isso. Fiz lá minha formação, né? Os 6 anos, e especificamente sobre a especialidade, eu sempre tendi a ir para a área da cirurgia, mas surgiram várias dúvidas durante a faculdade, né? Eu pensei em fazer dermatologia com meu pai, pensei em fazer ginecologia com a minha mãe, tá? E eu decidi mesmo fazer cirurgia, foi no último semestre, eu diria que nos últimos 3 meses da faculdade, bem quando estava acabando, tá? Aí eu fiz prova primeiro para cirurgia geral, tá? E é uma coisa interessante, a nossa universidade é junto com a Santa Casa de Porto Alegre. Eu nunca fiz um estágio fora da Santa Casa. Eu sempre fiquei lá dentro. Aí eu entrei para a cirurgia geral lá dentro da Santa Casa e também não sabia que especialidade eu ia fazer depois, tá? Então, primeiro a gente faz cirurgia geral e trata muito paciente oncológico, né? Então, tratava casos graves, né? Fazia algum rodízio, algumas especialidades, tá? E a especialidade que me atraiu mais pela técnica e pela delicadeza e pela grande variedade de procedimentos, eu diria que talvez tenha sido isso que me atraiu mais, porque a variedade de procedimentos da cirurgia plástica é muito grande, né? Diferente de outras especialidades que são guiadas por uma área específica anatômica, né? A cirurgia plástica ela não tem um órgão específico para tratar, então o que define a especialidade de cirurgia plástica é a técnica, né? A delicadeza na manipulação e a transferência de tecidos localmente, que são os retalhos, ou à distância, que são os enxertos. Mas enfim, como não tem um órgão específico, a cirurgia plástica tem um leque enorme de cirurgias. Eu diria que certamente muito mais do que qualquer outra especialidade. A gente pode tratar desde o fio de cabelo até a unha do pé. E realmente se faz cirurgia unguial, né? E faz implante capilar. E passando por aí vai tratar queimaduras, fissuras da face, trauma, cirurgia de mão, malformações congênitas, cirurgia oncológica, né? E finalmente o que se fala mais, a cirurgia estética, né? Mas a nossa realidade como especialidade, e principalmente na residência, não é aquela que vocês encontram nesses programas de televisão, né? Isso aí é uma coisa caricata. A nossa especialidade ela vai muito além disso, tá? Então, a cirurgia plástica me atraiu por ter uma gama muito grande de cirurgia. Então, saía daquela normalidade. Então, tu tem que usar a criatividade para muitas vezes corrigir defeitos que são difíceis de corrigir, que são complexos, e isso me atraiu, tá? Muitas vezes algum colega vai se direcionar a uma área específica dentro da cirurgia plástica, mas a formação básica ela deve incluir todas essas áreas, e a gente tem um contato muito grande com colegas de outras especialidades. Então, esse intercâmbio que a gente tem, muitas vezes se opera com colegas de outras áreas, também nos enriquece muito como profissional. Isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Então, eu sou muito feliz com a especialidade que eu escolhi. Bom, complementando, aí na hora de fazer caber a cirurgia geral, bom, agora tem que escolher a especialidade.
Então, no final, de novo, da cirurgia geral, eu acabei escolhendo a cirurgia plástica, tá? Que é uma área bem concorrida. Aí, novamente, eu consegui o acesso na cirurgia plástica da Santa Casa, então fiz mais 3 anos de cirurgia plástica lá. Então, são 2 de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica. A gente faz 5 anos de formação em cirurgia plástica. Quando acaba a residência, tu ainda tem que fazer a prova para o título de especialista, então é mais uma prova que você vai fazer. Então, olha o caminho é longo. Só de pensar eu já fico cansado. Então, assim, é o vestibular, aí é a cirurgia geral, a cirurgia plástica e depois ainda o título de especialista. Então, parece uma corrida de obstáculos, né? São vários obstáculos que tu tem que vencer, tá? E depois ainda fiz algumas coisas a mais, né? Eu fiz ainda um trabalho, uma prova para membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a titulação máxima que tem dentro da sociedade, tá? E depois que eu comecei a trabalhar como professor aqui na Univates, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar um pouco mais. Aí eu fiz um mestrado aqui na nossa instituição. Inclusive fui colega do William no mestrado, na primeira turma do mestrado da Univates, tá? Nós fizemos durante a pandemia, né, muitas aulas virtuais, tá? Isso, então, o William tá com boas lembranças daquela fase. Isso. Por enquanto eu parei por aí, não sei o que mais vai aparecer, né? Mas enfim, a cirurgia plástica me levou por vários caminhos, dei muitas voltas aí pelo Brasil, pelo mundo, e o aprendizado é constante, né? Então a gente está sempre se atualizando, aprendendo, né? Não somos donos do saber, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender, para compreender, tá? Temos muitos pontos, né, William? Muitos pontos aí para conversar, né? Eu até já quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Felipe. Além desse aspecto de ser uma especialidade cirúrgica que tem uma gama de atuação bem grande, né? O que te motiva assim na cirurgia plástica, que te dá gosto de trabalhar com cirurgia plástica? Bom, olha só. Uma coisa que me atraiu muito é que a gente trata muitas vezes pacientes saudáveis, tá? Então isso para mim já era uma coisa muito boa. E quando a gente pega um paciente que tem alguma doença, a gente já pega na melhor fase da doença, tá? Então já está na reparação, já está na reconstrução. Então ele passou por aquela fase aguda mais grave, tá? Então assim, a gente pode, com a cirurgia plástica, restituir função, tá? Por exemplo, reconstruções de face, reconstruções de nariz, reconstruções de mama, tá? Queimadura, que é uma área muito importante de atuação do cirurgião plástico. O tratamento de feridas, aquelas úlceras de pressão, aquelas feridas que aparecem quando o paciente faz um decúbito muito prolongado na mesma posição, tá? E dentro da cirurgia estética, né, a gente traz mais confiança para o paciente, tá? Muitas vezes a cirurgia estética se confunde com a cirurgia reparadora, então não tem um limite preciso entre a cirurgia estética e a reparadora. O cirurgião plástico não vai pensar que aquela cirurgia estética ou aquela cirurgia reparadora, isso é uma coisa mais, diria assim, da mídia ou às vezes dos planos de saúde, né? Então a gente diz que a cirurgia reparadora é aquela que é movida pela necessidade, a pessoa precisa fazer aquilo. E a cirurgia estética é movida pelo desejo. Bom, mas o limite entre as duas é muito tênue. Desbloquear o telefone primeiro. Tranquilo. Segue o baile. Segue o baile. Por exemplo, uma paciente que faz uma mastectomia, que a mama é amputada, não tem mais a mama. Ela precisa fazer uma mama nova? Não, aquilo não tem necessidade. Ela consegue sobreviver sem a mama. Então aquilo é uma cirurgia reparadora ou é uma cirurgia estética, né? Uma mama que é muito grande, muito volumosa, e causa um incômodo muito grande para uma pessoa, por exemplo, para fazer uma atividade física, para trabalhar. Aquilo a gente vai dar uma melhora do aspecto, mas também vai dar uma melhora na função. Então a gente pode restaurar a autoestima, reconduzir muitas vezes esse paciente ao seu convívio social através de uma cirurgia
dita estética, por exemplo, de redução de nariz, de correção de orelha em abano, né, em uma criança que sofra bullying na escola, tá? E isso é uma coisa muito gratificante. Então, o nosso dia a dia, dentro da cirurgia plástica, eu diria que é uma especialidade que é mais leve, talvez, que as outras, porque o nosso dia a dia é um dia a dia assim, de felicidade, de alegria, tá? De poder trazer esses benefícios aos nossos pacientes. Então, sim, eventualmente a gente tem algumas histórias tristes, tá? Cirurgias oncológicas, né? Traumas, mas enfim, mesmo a esses pacientes a gente pode trazer algum alento, tá? Então, quando eu comparo a minha especialidade com algumas outras, tá, eu acho que esses são os grandes atrativos. Entendeu? Felipe, a gama de procedimentos é muito grande, né? Como tu comentou. Como é que tu pensa a construção de carreira? Como é que um cirurgião plástico ele pensa a longo prazo a construção de carreira diante dessa gama de opções, né? Porque penso que são duas coisas. Primeiro, o caminho é longo. Então, assim, longo prazo, como tu falou. Mas, ao mesmo tempo, como é que ao longo desse caminho tu foi direcionando a carreira para hoje ter a opção de escolher mais os procedimentos que tu tem preferência? Muito bem. Eu me formei em 2002, então já tem mais de 20 anos, tá? Aí fiz mais 5 anos de especialidade. Quando eu acabei minha especialidade, eu passei mais alguns meses nos Estados Unidos. Então, eu tenho de mercado uns 15 anos de atuação. E a minha formação, felizmente, na minha residência, ela foi muito abrangente, tá? Então, a gente tinha acesso, acredito que a todas as áreas, atribuições da cirurgia plástica, nem sempre é assim. Então, eu sempre pensei em voltar para Lajeado, tá? Então, quando eu acabei a minha residência, eu voltei para Lajeado e eu segui ainda atuando em Porto Alegre, tá? Alguns dias da semana. Até o início da pandemia, eu ainda atuava em Porto Alegre. Com a pandemia as coisas mudaram e eu me estabeleci definitivamente aqui em Lajeado. Então, no início de carreira, a gente vai abraçar tudo, né? Então, o que aparece a gente trata. Então, eu me lembro, naquela época, trabalhava muito na emergência, tá? Então, a gente pegava acidente de trânsito, né? Acidente de trabalho, tinha muita cirurgia da mão, tá? Muita cirurgia de amputação de dedo, tá? Tendão, tenorrafia ou lesões nervosas da mão. Naquela época não tinha cirurgião especializado em mão aqui na nossa região, e a cirurgia da mão é uma especialidade que fica num limbo ali entre o traumatologista e o cirurgião plástico. Então esses casos acabavam chegando para a gente, pelo menos um caso por dia em média a gente tratava de trauma de mão, tá? Então tratava queimaduras. E ainda tinha o consultório, mas o consultório, claro, no início não tem um movimento tão grande, não tem um movimento consolidado. Então você não vai imaginar que vai acabar a residência e vai sair com um consultório cheio de cirurgias estéticas, tá? Como eu tenho esse contato muito próximo com dermatologia, com meu pai, dermatologista e os outros colegas aqui da cidade, eu sempre tratei muita neoplasia de pele, tá? Depois com cirurgiões oncológicos daqui também, que é uma área que eu tenho particular interesse, inclusive foi meu tema do mestrado, e eu faço muito até hoje, tá? Então, essas reconstruções, principalmente reconstruções mais complexas de cânceres de pele, de pálpebra, nariz, orelha, lábio, e na nossa região tem muito, né? Porque aqui na nossa região são pacientes de pele clara que se expõem ao sol, então uma neoplasia muito frequente na nossa região. Isso é um volume considerável da minha clínica que me traz particular interesse, tá? Também já fiz muita cirurgia de reconstrução mamária, que é uma área que ainda tem um campo muito grande, certamente desassistido, porque veja, até hoje a maioria das pacientes ainda não faz reconstrução mamária após a mastectomia, não fazem apenas por uma questão de acesso, elas não conseguem acesso à reconstrução, porque é um tratamento caro, muitas vezes não tem plano de saúde, tá? Então essa é uma área que tem um campo de atuação ainda muito grande, a gente tem ainda muito a evoluir. E, finalmente, as cirurgias estéticas, né? Mas veja que dentro das cirurgias estéticas tem cirurgias que são mais específicas, que são mais complexas e que a pessoa tem uma curva de aprendizado longa. Então não se tem expectativa de que todo cirurgião vai fazer todo tipo de cirurgia. E aí tu vai vendo aquela que te traga um retorno maior em termos de
menos incomodação, né? Eu digo assim, né? Então eu penso desse aspecto, né? A gente nunca pode ter problema, não pode se incomodar, né? Então, claro, uma área que tu tenha mais afinidade, tu vai direcionando a tua carreira. E ao longo do tempo, isso funciona para tudo, né, Donato? Então, aquelas áreas que tu acha que são um pouco mais complicadas, que tu não tem uma experiência tão boa, tu vai deixando mais à parte. Então, felizmente, nos últimos anos eu tenho me dedicado apenas ao consultório, tá? Eu atendo ainda bastante cirurgia oncológica, eventualmente eu atendo trauma, mas apenas os pacientes que me procuram, tá? Então, é mais tranquilo ficar só no consultório, né? Então, tu tem o teu horário fixo, não tem pelo menos uma demanda muito grande de trabalho fora do teu horário comercial, tá? Mas, enfim, essa área de emergência, de trauma, é um campo muito grande de atuação de cirurgião plástico. Felizmente, os novos entrantes, os novos colegas, eles vão se dedicando a isso. Eu acho que de forma muito natural. Muitas vezes as pessoas, depois de algum tempo, já com alguma demanda, alguma carga de trabalho, elas vão se direcionando a algo um pouco mais confortável. Né? Sim, perfeito. William, tu aqui por muito tempo, recentemente, né, teve contato com a cirurgia, né, neurocirurgia. Tens alguma pergunta a fazer para o Felipe na parte mais cirúrgica mesmo, com as tuas experiências também de bloco? Eu falando especificamente da cirurgia, assim, né, como a cirurgia plástica passa primeiro pela cirurgia geral, que a gente sabe que é uma especialidade que tem bastante demanda, né, de todos os lados, né? A cirurgia geral recebe muita coisa de volume de paciente. Como é que é a diferença de volume entre as residências, assim, né? Pensando só no aspecto da formação mesmo e depois na diferença até na clínica cirúrgica ou, enfim, na prática do dia a dia do cirurgião plástico, em termos de volume de cirurgia, como é que é essa distribuição entre pacientes consultório, bloco cirúrgico, até para as pessoas conhecerem um pouco melhor a especialidade, né? A pessoa que tem interesse em saber como é que é assim, o estilo de vida do cirurgião plástico, né? Em comparação com outras especialidades cirúrgicas. Bom, William, especificamente sobre a residência, eu posso falar da minha residência. As outras, eu vou dizer que eu não tenho um conhecimento muito grande, tá? E eu passei por uma transição na minha residência de cirurgia geral. A minha residência de cirurgia geral, embora atendesse todo o Hospital da Santa Casa, que são mais de 100.000 leitos, né, de internação, então qualquer chamado para a cirurgia geral era a gente que atendia, então era dentro de tórax, acesso central, enfim, tinha emergência, tá? Mas ela era muito voltada para a cirurgia do aparelho digestivo. Naquela época estava começando a cirurgia do aparelho digestivo, então quem fazia a cirurgia do aparelho digestivo era o cirurgião geral. Então a gente operava muito cirurgia cavitária, né? Apendicite, colicite aguda, via biliar, eventualmente fazia alguma cirurgia oncológica também, tá? A transição que eu tive na minha residência foi o seguinte, quando eu entrei na residência, a gente era um plantão a cada 5 ou 6 dias e dormia no hospital. No outro dia não tinha pós-plantão, seguia a vida normal, né? Era um volume muito grande. Eu me lembro, a gente abria a porta do ambulatório e era um monte de gente tentando entrar. Tinha muita coisa para melhorar. Não sei se melhorou muito, mas enfim, a gente fazia assim, tinha a nossa escala de cirurgias eletivas, então era hérnia, vesícula, que marcava de forma eletiva. E entravam pacientes do pronto atendimento que elas pulavam a fila, entendeu? Eram cirurgias de urgência. Então a gente marcava 5, 6 cirurgias eletivas e quando via tinha uma colectomia, enfim, uma hepatectomia, aí entrava antes da escala e aquelas cirurgias eletivas de pacientes que muitas vezes tinham vindo do interior e aguardavam por muito tempo, elas acabavam não saindo. Então a gente dizia que fazia sempre o overbooking, marcava mais do que conseguia fazer. E todo dia tinha paciente que era remarcado. E algumas vezes o paciente era remarcado por diversas vezes. Então vai entender que eles muitas vezes não ficavam satisfeitos com isso, tá? Mas enfim, a residência 100% SUS, tá? Aí, naquela época, a gente
tinha a carga horária normal de ambulatório, cirurgia, e ainda fazia o terceiro turno. 2 vezes por semana, me lembro, a gente tinha um turno de cirurgia eletiva que começava às 7 da noite e acabava às 11 da noite. Era turno normal de cirurgia. E aí, lá pela metade do meu R1, né, na cirurgia geral, aí o hospital, o que acontece? Eu vi, acho que virou uma chave, ele se deu conta. Porque a Santa Casa sempre estava com uma carência muito grande de verba, né? Então, o que eles faziam? Até então, eles ficavam aumentando o volume de atendimento. Aí eles se deram conta, então, quanto mais volume eu fizer de SUS, mais prejuízo eu vou ter. Então, eu peguei aquela fase de transição que eles começaram a reduzir o número de atendimentos e o número de leitos do SUS, tá? Então, aquele terceiro turno acabou, então a gente foi tendo uma redução. Hoje em dia, isso tem bastante tempo, tem uns 20 anos, eu não sei como acontece, tá? Então, o volume de trabalho, ele era muito, muito intenso, mas ele já tinha reduzido um pouquinho, tá? E aí, na cirurgia plástica, a gente tinha um volume pequeno de trauma, lá na Santa Casa especificamente. Sim, tinha trauma, mas era um volume menor. Mas era uma residência muito completa, porque lá a gente tinha a nossa carga de cirurgia estética, reparadoras, e podia fazer qualquer cirurgia reparadora. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas todas as cirurgias estéticas pode ser feita pelo SUS também. Claro que muitas vezes vai demorar muitos anos e o residente pode selecionar o que ele quer operar, tá? Mas se faz abdominoplastia, mama, até prótese de mama nós fizemos pelo SUS. Nariz, porque afinal de contas a residência é o local de treinamento, tá? Então a gente tinha acesso a todas essas cirurgias, o próprio residente fazia. E tinha mais, na Santa Casa tem um hospital do câncer, que é o Santa Rita, então a gente fazia muita cirurgia oncológica. E lá se tratava muito câncer de mama, 2 turnos toda semana com câncer de mama. Então lá a gente traz uma bagagem muito grande em cirurgia mamária, com a utilização de implantes, né, cirurgias complexas, que são muito mais complexas que cirurgias estéticas. E lá a gente também tinha acesso ao Hospital da Criança Santo Antônio, onde tratava pacientes com essas malformações congênitas de face, fissura palatina, o lábio leporino, e esses pacientes também apresentavam deformidades nasais importantes. Então essas coisas elas vão te trazendo uma bagagem. Além disso, a gente tratava muitos pacientes com sequelas de queimadura, especialmente em crianças, que são as maiores vítimas de queimadura. Então a residência que eu fiz foi uma residência que eu considero muito completa, que nem em todos os lugares acredito que seja assim. Então fiquei muito satisfeito com ela. A segunda pergunta que tu me fez foi sobre como eu divido o meu dia a dia. Isso aí, Muito bem. Atualmente eu digo assim, cirurgião gosta de estar no bloco, né? Então, assim, o meu ambiente natural de trabalho é o bloco cirúrgico. O meu sonho era ficar o tempo inteiro no bloco cirúrgico, tá? Mas, enfim, tem que ir no consultório também, senão tu não vai no bloco cirúrgico. Então, atualmente, o meu tempo eu divido metade do tempo no bloco cirúrgico, metade do tempo no consultório. Tem alguns colegas que fazem procedimentos minimamente invasivos, né? Preenchimentos, botox, né? Eu, particularmente, eu tenho uma formação muito cirúrgica e eu só faço cirurgia, tá? Então, se caso o colega faça procedimentos menos invasivos, ele permanece mais no consultório. Certamente tem cirurgiões plásticos que quase não vão no bloco cirúrgico. Então, a minha formação específica, a minha área de interesse é muito cirúrgica. Eu gosto de estar no hospital operando, tá? Então, atualmente eu tenho os horários fixos de bloco. Isso é uma coisa muito boa de tu trabalhar no interior, que tu consegue te organizar melhor. Então, a tua logística é muito melhor. Eu digo, quando eu trabalhava em Porto Alegre, a minha produtividade não era tão grande como é aqui. Então aqui eu tenho uma produtividade muito maior porque eu consigo me organizar e as coisas são fáceis, são próximas, a gente não perde muito tempo no trânsito. Então atualmente eu faço cirurgias pela manhã, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira eu não opero de manhã. E quarta-feira, hoje é quarta-feira, que a gente está fazendo o podcast, é o dia que eu opero o dia todo. Eventualmente, quando a gente tem uma demanda mais reprimida de cirurgia, eu faço cirurgias também nas segundas de tarde, tá? Mas a minha rotina é ficar metade do tempo no consultório e metade do tempo dentro do centro cirúrgico.
E o meu sonho, para ser sincero, era ficar só no bloco cirúrgico. Se eu pudesse não frequentar o consultório, mas enfim, no consultório a gente tem também aqueles retornos positivos e é gratificante estar no consultório. Mas assim, eu me encontro dentro do centro cirúrgico, tá? Lá que a gente pode exercer toda a nossa criatividade, tá? Isso. E é o ápice de todo o tratamento, é o ato cirúrgico, né? William, eu queria fazer uma última pergunta, acho que a gente pode fechar o bloco na sequência. Felipe, eu tenho uma formação muito voltada para a clínica, sempre me interessei mais para a clínica. Uma coisa que eu vendo tu falar sobre a cirurgia, a delicadeza da cirurgia plástica é grande. Tu precisa ter um dom nas mãos para fazer o que tu faz, certo? Como é que tu desenvolveu isso durante a residência? Porque eu acredito que uma coisa é aquela vivência da cirurgia geral e outra coisa é a cirurgia plástica, que te exige mais esse detalhamento manual. E como é que tu vai rebuscando isso ao longo da residência e ao longo da tua carreira? Assim, de uma forma mais tátil mesmo, né? Mas tu sabe, Leonardo, isso da delicadeza nem sempre é assim, tá? Tem cirurgias que realmente são muito delicadas. Hoje eu fiz uma cirurgia muito complexa do nariz, inclusive com a ajuda de um colega, então tu tem que ter humildade também de saber as tuas limitações, tá? Então era uma cirurgia mais complexa, que eu não estava tão familiarizado, chamei um colega para me ajudar, tá? Então hoje a gente fez uma cirurgia muito delicada de nariz, com enxertos de cartilagem da costela, então onde tu faz movimentos assim mais suaves, eu digo atenção aos detalhes, tá? E várias cirurgias que a gente faz são assim, como a cirurgia das pálpebras, cirurgia da face. Uma área de atuação muito grande do cirurgião é inclusive a microcirurgia, as anastomoses vasculares, tá? Então é um procedimento feito com microscópio que é muito delicado. Mas olha só, cirurgia plástica não é só delicadeza também, é muito suor e muita força, tá? Você veja que extremo que é fazer uma cirurgia microcirúrgica com um fio de sutura que é menor que um fio de cabelo e depois você vai fazer uma lipoaspiração. Não sei se vocês já viram fazer uma lipoaspiração, mas uma lipoaspiração são horas de muita força, muito suor, é uma coisa que te desgasta fisicamente. Então hoje é um exemplo, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma cirurgia muito delicada de nariz e depois eu fiz uma lipoaspiração com abdominoplastia, que é a força bruta, né? São horas de força bruta. Claro, tem um momento de refinamentos, de cuidados, né? Dessa atenção aos detalhes, que são momentos mais delicados de uma cirurgia de lipoaspiração. Mas a maior parte do tempo é força bruta, tá? E depois ainda fiz uma cirurgia de pálpebra, que é delicada de novo. Então a gente passa, são altos e baixos, são cirurgias que podem parecer muito distantes uma da outra, né? Ou diria, o que tem a ver uma cirurgia do nariz com o tratamento de uma ferida? Parece uma coisa muito distante. E por que o cirurgião plástico que trata essas duas áreas? Porque envolve transferência de tecido. E digo que não envolve só a transferência de tecido, envolve também uma tradição, tá? Eu digo, por que muitas vezes uma pessoa que quer operar o nariz não procura o otorrino, procura o cirurgião plástico? Mas o otorrino também opera nariz, não, porque tradicionalmente ele enxerga como cirurgião plástico como aquela pessoa que tem expertise no tratamento dessa área. Então, muito está relacionado também à tradição. E digo isso para várias outras cirurgias, né? Enfim. E como que tu vai adquirir isso aí? Bom, tu vai adquirir, Leonardo, com a prática, é a curva de aprendizado, né? E olha, isso vai mudando com o tempo, demora muitos e muitos anos. A gente diz que geralmente a curva de aprendizado para a maioria das cirurgias é de 50 cirurgias. Mas olha, a nossa técnica, eu tenho um tempo de trabalho intenso, né? Eu digo, muito suor, muito trabalho. A cirurgia plástica não é helicóptero, carros esportivos, como aparece na TV, né? Isso é tudo fruto de muita dedicação, tá? Mas assim, a gente vai mudando com o tempo, tá? E aí muda com o tempo, mas um pontinho que dá para um lado e tu vai começar a dar para o outro lado. Aí tu, olha, isso aqui eu posso melhorar dessa forma. Então isso constantemente a gente vai mudando.
E daqui a pouco tu volta a fazer aquilo que tu fazia no passado e parou de fazer. E outra coisa interessante, não tem uma fórmula mágica. Se tu acompanhar 100 cirurgiões, cara, cada um vai fazer de um jeito. Ele vai fazer da forma que convém, que ele se sinta mais seguro e que seja melhor do ponto de vista dele, tá? Então são coisas que tu vai adquirindo com o tempo. Então é importante tu ver várias pessoas fazendo e depois tu vai criar aquela tua forma de fazer, tá? Então isso é a experiência que vai te dar, entendeu? E com muita humildade, tá? E conhecendo as nossas limitações. Respondi. Isso aí. Fechamos esse primeiro bloco e aí a gente volta com o segundo bloco aí para continuar a nossa conversa. Então tá, pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. A gente estava conversando aqui no intervalo algumas coisas que acho que é interessante a gente falar da experiência do Felipe como cirurgião plástico, que eu acredito que é um dos desafios da profissão, é lidar com as expectativas dos clientes, né? Quanto às cirurgias e também, assim, quando que o cirurgião ele conversa com o paciente e fala, olha, talvez essa sua escolha por um determinado... Vou dar um exemplo aqui que é mais fácil de entender, assim, uma escolha por um determinado tamanho de prótese, especificamente falando, assim, né? Quando a paciente, por exemplo, quer uma prótese de um tamanho e o cirurgião, ele acredita que talvez não seja o melhor tamanho para a paciente aquela prótese. Que eu lembro da gente ter tido essa discussão uma vez em uma das aulas, né, de cirurgia. Eu acho legal falar isso aí também. Então, muito bem. Eu vejo que atualmente as coisas elas mudam e mudam às vezes de forma muito rápida, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, né? Qualquer pessoa tem acesso à informação. Eu diria que a gente nem precisa mais buscar informação, que a informação ela chega até nós, mesmo que a gente não busque, olha no Instagram, enfim, esses grupos de WhatsApp, tá? Mas a informação não é conhecimento, tá? Então tem uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Então hoje é muito comum no consultório que a paciente ela venha já com alguma ideia que ela teve, porque olhou em algum grupo, enfim, no Instagram. Então, se eu quero fazer isso assim, assim, assim. Então, ela já vem com aquela fórmula de bolo como se aquilo servisse para todo mundo, né? Aí cabe a gente orientar, tá? E mostrar para ela que nem sempre tudo que aparece, né, toda a informação que ela tem, corresponde à realidade, tá? Então, esse eu diria que é uma das nossas dificuldades que a gente tem atualmente, tá? Claro que assim, quando a gente faz uma cirurgia, a gente espera um bom resultado, mas o resultado tem vários fatores que contribuem para ele. Tem fatores que não dependem nem do cirurgião e nem da paciente, né? Que eu digo que são inerentes à natureza, que a gente não tem controle, que nem eu tenho controle, nem a própria paciente tem controle, tá? Então, claro, que sempre a gente pode ter alguma dificuldade nesse caminho, tá? E quando a gente faz uma consulta pré-operatória, imagina, tem vários pacientes por dia, às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico de algum paciente que possa ter uma expectativa fora da realidade. Então a gente, claro, que sempre que vai operar, eu faço pelo menos 2 consultas, uma consulta pré-operatória e outra antes da cirurgia, onde se faz o planejamento cirúrgico. A gente tenta dosar aquela expectativa da paciente com o que a gente vai realmente conseguir de resultado. E às vezes tem uma distância muito grande entre essas conversas. Muitas vezes a gente não consegue se fazer entender, tá? Então eu digo que nesses casos, não fazer a cirurgia é sempre uma alternativa, tá? E eu diria que eu só me arrependo dos pacientes que eu operei e que talvez eu não devesse ter operado. Às vezes eles aparecem com algumas alterações ou queixas que eles percebem, mas o cirurgião às vezes não concorda.
E veja que, por outro lado, às vezes a gente olha para uma cirurgia e diz, ou pensa pelo menos, podia ter ficado um pouquinho melhor, podia ter acontecido tal coisa, podia ter sido um pouco diferente, mas o paciente está extremamente satisfeito. Então eu te diria que, assim, que o grau de satisfação do paciente não está diretamente relacionado com o resultado da cirurgia. Tá? E por outro lado, defeitos que são às vezes praticamente imperceptíveis, que existem, que a gente não percebe, às vezes trazem algum grau de insatisfação. Então, isso realmente é alguma dificuldade que a gente tem no dia a dia. A gente tenta ver algum paciente que tem esse tipo de viés, de problema no pré-operatório, mas nem sempre isso é possível, né? Porque, enfim, a gente não tem um contato tão próximo do paciente antes de operar, e às vezes a gente só percebe isso depois. E como que a gente lida com essa dificuldade no pós-operatório? Bom, primeiro, sempre tem que dar apoio, né? Olha, eu concordo, então vamos tentar melhorar. Se tem alguma coisa realmente que pode ser feita, se faz algum complemento, algum retoque, que é uma coisa até que acontece com alguma frequência em cirurgia plástica, né? Mas eu diria que, assim, a primeira coisa é dar apoio, tá? E tentar melhorar. Às vezes a melhora nem vai ser com cirurgias, com mudança de hábito de vida, né? Alguma atividade física, né? Eventualmente até algum tratamento psicológico, se a pessoa tem alguma outra dificuldade na vida, porque às vezes tem alguma dificuldade que tu não sabe, que nem é da própria cirurgia. Às vezes tem alguma dificuldade em casa, né? Que está com algum outro problema que ela transfere para aquilo. E claro, a gente em poucas consultas pré-operatórias acaba não percebendo esse tipo de coisa. E são coisas que às vezes se exteriorizam só depois. Mas isso é o nosso dia a dia, viu, William? Trabalhar com expectativa é o nosso dia a dia, tá? Muito bom, muito bom. Acho que esse é um trabalho que deve dar trabalho, eu imagino. Mas faz parte, né? Às vezes o cirurgião plástico é muito psicólogo também. Isso. Tu costuma ter algum contato com algum colega psicólogo, psiquiatra? Nesses casos tu chega a ter ou é mais de cada pessoa? Olha, já aconteceu, mas eu te diria que isso é a exceção das exceções, tá? De novo, tudo pode acontecer, mas o nosso dia a dia é um dia a dia de alegrias, tá? De felicidades, tá? Então, certamente a imensa maioria das vezes a gente tem histórias felizes para contar, viu? Mas como em qualquer especialidade, né? Isso acontece. Que bom, ainda bem. Eu ouvindo o Felipe falar, eu vejo que esse detalhe, assim, do como que a pessoa percebe o resultado, muitas vezes está mais associado com fatores da própria pessoa do que do resultado cirúrgico, faz bastante sentido, né? Assim, a gente vê que tem algumas pessoas que têm uma tendência maior a achar mais defeitos no resultado. Eu cuido muito com as palavras, né? Eu digo, vai sair tudo? Não vai sair tudo, vai sair bastante. Vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito, vai ficar melhor. Vai ficar igual? Não vai ficar igual, vai ficar parecido. Então eu sempre tenho esse cuidado com as palavras, mas às vezes a gente diz, vai ficar igual? Não, vai ficar parecido, mas vai ficar igual, né? Não, vai ficar parecido. Mas eu quero que fique igual. Olha, igual eu não consigo, eu consigo parecido. E às vezes tu conversa uma coisa, a paciente entende outra. Isso, os colegas que são clínicos, eles também têm esse tipo de vivência, né? Então, o paciente escuta o que ela quer escutar, tá? Uma boa recomendação para quem quer plástica é fazer um bom curso de língua portuguesa. Pois é. De comunicação, né? Aprender a se comunicar bem claramente, né? É importante, né? Tu diria que a maior dificuldade em consultório é adequar essa expectativa com a realidade? Ou tem alguma outra coisa no dia a dia com os pacientes que tu acha que é mais complicado? Eu te diria que, atualmente, a minha maior dificuldade de consultório são as redes sociais. Tá? Então, assim, a gente acaba se rendendo às redes sociais, né? Eu me rendi também às redes sociais. Mas aquilo ali não corresponde sempre à realidade, né? Então, o que a gente encontra nas redes sociais, quando às vezes nem reais são aquelas
fotos, vídeos que a gente encontra nas redes sociais. Mas enfim, lá tudo são flores, né? E nem tudo são flores no nosso dia a dia, tá? Então, a cirurgia plástica, que é uma especialidade que está especialmente na mídia, né? Veja que a cirurgia plástica é diferente de qualquer outra área da medicina. Para começar assim, ó, a demanda da cirurgia plástica, ela não está relacionada a alguma doença, né? Então, o mercado da cirurgia plástica ele é um mercado infinito. É só você ir no cabeleireiro, na manicure, todo mundo fala sobre isso. Então, é mais uma questão de acesso, porque o mercado ele não tem um limite. Por exemplo, a pessoa faz cirurgia, tem um número X de vesículas para operar durante o ano, não vai ter mais vesícula para operar mesmo que ele queira. Ou tem um número X de apendicectomias para fazer, não vai ter mais apendicite para operar. A cirurgia plástica não, o mercado é infinito. Então, se tiver acesso, vai fazer, tá? Então, assim, atualmente, como está muito na mídia, a cirurgia plástica, tanto para coisas boas como para coisas ruins, tá? Tem uma série de informações que chegam para os pacientes que não conseguem filtrar e que não têm conhecimento para aquela informação que está chegando nele, tá? Então, assim, muitas vezes vem com pensamentos mágicos ou com técnicas mirabolantes que viram não sei aonde, e isso é uma demanda do consultório. E às vezes é um pouco difícil de tu explicar, tá? Ou com aparelhos mágicos, né, que vão trazer resultados maravilhosos, tá? Então eu te diria assim, que atualmente eu perco mais saliva no consultório explicando sobre as mágicas que as pessoas encontram, enfim, na internet, mas de novo, as pessoas procuram ou escutam o que elas querem entender, ou procuram o que elas idealizam, tá? E às vezes aquilo é uma coisa idealizada que não condiz com a realidade, tá? Então cabe a nós tentar trazer para mais próximo do que vai se conseguir. Mas isso é difícil, nem sempre a gente consegue fazer isso antes de operar, e depois tu já operou e tu já está envolvido naquele caso, enfim, e aí a conversa já é um pouco mais complicada. Mas assim, sempre eu vejo da seguinte forma: quando a gente tem algum problema, a gente tem que abraçar, né? Então, resolver, tá? Eu estou do lado da paciente, a gente tem que lutar para resolver o problema da melhor forma possível. Às vezes precisa de ajuda, chama um colega, enfim, enfermeira, às vezes técnica de enfermagem, então tá todo mundo junto. Então, o nosso objetivo é sempre melhorar. Então, sempre abraçar, tá do lado da paciente. Eu acho que isso serve para qualquer área, né? Eu acho que é assim que a gente deve atuar e é assim que a gente trabalha com a resolução de problemas. Acho que cirurgia plástica é resolver problemas, tá? Eu lembrei aqui de uma pergunta associada a esse contexto das redes sociais e expectativas que as pessoas muitas vezes criam por conta, né, do que acontece nas redes sociais. E as pessoas acabam aí, por conta disso, buscando tratamentos, muitas vezes em ambientes pouco seguros, e com pessoas muitas vezes que não têm a habilitação para fazer alguns tipos de procedimento, não tem treinamento para fazer aquele tipo de procedimento. E como é que é isso na tua rotina, Felipe? Assim, recebe muitos pacientes hoje em dia, muitas vezes tendo que resolver algumas situações. Olha, veja só, William, para fazer cirurgia especificamente, existem várias barreiras de acesso, tá? Por exemplo, eu vejo com a dermatologia, para os dermatologistas é muito pior, né? Porque qualquer um pode colocar uma plaquinha e se auto-intitular dermatologista, né? E aí vai fazer injetáveis, enfim, no consultório. Agora, para fazer cirurgia, tu precisa de uma estrutura, tu precisa de um ambiente cirúrgico, tu precisa de um anestesista, tá? Então, assim, é muito mais difícil que alguém que não tenha capacitação que vai fazer uma cirurgia, porque não vai conseguir toda essa estrutura. Então, são barreiras de acesso, tá? Agora, em procedimentos injetáveis, procedimentos minimamente invasivos ou mesmo pequenas cirurgias com anestesia local, muitas coisas têm surgido. O que a gente vê assim, ó,
é que se pega uma etapa de certas cirurgias que são consagradas pelo tempo e que são áreas de atuação, enfim, do cirurgião plástico, né? E aí, apenas uma etapa daquela cirurgia a pessoa vai fazer com anestesia local, às vezes no consultório, tá? E tem vários exemplos, tá? Um exemplo é a diminuição da base nasal, que se faz uma incisão na base do nariz e se encurta a base nasal, mas isso é uma das etapas da cirurgia do nariz. Então, pode ser feito com anestesia local, mas aí falta todo o resto do tratamento do nariz. Então, é um procedimento que alguma vez aparece, feito no consultório, tem algum paciente mais jovem que fica com uma cicatriz alargada, enfim. Mas isso assim, o que eu vou te dizer? Não tem como lutar contra isso, tá? Eu não me debato, eu não sofro que isso aconteça no consultório, que as pessoas façam no consultório. Eu vejo isso com muita naturalidade. Isso tu não tem como lutar contra, né? Eu digo, o ser humano evoluiu porque ele soube se adaptar, tá? Então, essa é a realidade atual, a gente tem que se adaptar à realidade. Não tem nada que tu possa fazer para que isso não aconteça. Isso vai acontecer e cada vez vai acontecer mais, tá? Um outro exemplo é a cirurgia de orelha em abano, né? Então, a cirurgia que a gente trata a hipertrofia da concha, que é aquela cartilagem do fundo da orelha, o apagamento da anteres, que é a dobrinha da orelha, né? É o lóbulo da orelha, então a gente faz uma incisão, descola, raspa a cartilagem, enfraquece a cartilagem da ponta, então são várias etapas. Então assim, às vezes, pulando alguma etapa, eu posso só dar um ponto na orelha. Bom, aquilo é uma cirurgia plástica da orelha? Não, eu dei um ponto na orelha, não tratou as outras alterações. Alguns casos, claro, vão ser muito bem sucedidos, mas enfim, então são etapas de algumas cirurgias. Na pálpebra, enfim, tem várias outras. Agora tu vai me perguntar se eu vejo muitos problemas. Não, eu não vejo problemas, mas eu vejo poucos problemas. Eu acho que eu vejo poucos problemas porque eu sou muito voltado para a cirurgia, tá? Então talvez quem trate esses injetáveis, procedimentos minimamente invasivos, veja com maior frequência. O que eu vejo assim de vez em quando é algum granuloma, né? De algum preenchimento que dá algum carocinho, tá? Ou enfim, algum ponto que está extruindo, um fio que está extruindo, alguma cicatriz alargada. Mas assim, são procedimentos minimamente invasivos e que habitualmente quando dão algum problema é um problema mínimo também, tá? Então não são problemas sérios, tá? Eu digo assim, também muitas vezes o resultado é mínimo. Isso é uma demanda do consultório que com frequência vem a paciente imaginando que vai fazer uma mini lipo. Mas eu quero fazer uma mini lipo. Não, podemos fazer uma mini lipo. Tá, e aí como é que vai ser, doutor? Não, vai te dar um mini resultado. Tá, e como que a gente faz? Não, aí no teu caso, para tu ter um resultado de uma lipoaspiração de verdade, a gente vai ter que fazer umas 20 mini lipoaspirações. Aí vai ser muito mais trabalhoso, vai demorar muito mais tempo e vai custar muito mais caro. Mas essas coisas que as pessoas querem acreditar, tá? Enfim, mas não tem como lutar contra, viu? Isso faz parte do dia a dia e não tem problema, tá? Ruxo, alguns entrevistados cirurgiões que passaram aqui falaram sobre a questão do acesso à tecnologia e disponibilidade da tecnologia, né? O quanto as coisas avançam, eles vão para congressos, veem um monte de coisa que está acontecendo no mundo e quando vem para a realidade não conseguem trazer isso para o paciente. Não sei se eu estou errado, mas talvez na plástica esse acesso às tecnologias mais avançadas está mais disponível para o paciente? Olha, eu começo dizendo assim, ó, a gente é sempre atraído pelo novo, né? Sempre o remédio mais atual é o remédio melhor. Por que é o remédio melhor? Eu digo, porque às vezes não deu tempo da gente conhecer os efeitos adversos. E isso já aconteceu muitas vezes em medicações que surgem como revolucionárias e depois de um tempo elas saem do mercado porque viu que dava uma série de efeitos adversos, tá? Isso serve também para o cirurgião, né? Então a gente diz assim, quem não opera não tem complicação, logo é promovido, tá? Então se tu vai fazendo de forma rotineira, tu sempre vai ter alguma dificuldade, algum problema, que tu tenta resolver da melhor forma possível. Agora sim, na cirurgia plástica existem muitos modismos, tá? Por exemplo, quando eu comecei a operar há uns 20 anos,
Tava na moda fazer a prótese de mama por via axilar. Então a gente fazia uma incisão na axila para colocar prótese na mama. Era uma cirurgia um pouco maior, mais trabalhosa, mas ela tinha a mágica de aumentar a mama sem deixar cicatriz na mama, tá? E eu fazia essa cirurgia, tá? E tinha bons resultados. Mas olha só, mais ou menos 2% da população vai fazer uma cicatriz mais aparente, mais alargada. E se eu faço uma incisão no sulco da mama, aquela cicatriz está coberta pelo biquíni. Mas se eu tenho uma cicatriz na axila, se a pessoa levanta o braço, a cicatriz vai aparecer e não vai ter como cobrir. Aí depois de um tempo se descobriu que o fato de eu fazer uma incisão pela axila podia alterar a drenagem linfática da mama e do ponto de vista oncológico podia trazer algum prejuízo para alguma cirurgia de câncer de mama. Então, hoje em dia, ninguém nem fala mais da cirurgia de prótese de mama com incisão por via axilar. Se esqueceu isso aí, tá? Já teve na moda. Mais recentemente, a cirurgia de retirada da gordura de Bichat, a bichectomia, era uma cirurgia que a gente fazia com uma incisão por dentro da boca, então não deixava cicatriz na pele, diminuía uma gordurinha que tinha na bochecha e o rosto ficava mais fino. Era uma cirurgia na moda. Se fez um monte de cirurgias que a gente chama de bichectomia, tá? Alguns pacientes ficaram com o rosto um pouco mais afundado. Talvez alguma paciente que tinha um pouquinho de sobrepeso teve alguma melhora no resultado. Mas de um tempo para cá, essa cirurgia ela foi completamente esquecida. Quem fala mais na bichectomia? Ela veio como uma onda e sumiu, desapareceu. Então uma coisa que ficou no passado. Então, recentemente, tem surgido novas tecnologias e novos modismos, tá? Eu chamo isso de modismo. Então, assim, o que vai ficar disso aí ao longo do tempo? A gente ainda não sabe o que vai ficar ao longo do tempo. Realmente vai trazer alguns benefícios de forma duradoura? É possível que sim, tá? Mas, assim, como são coisas mais novas, a gente ainda não tem um conhecimento consolidado sobre isso. Mas as técnicas elas vão evoluindo, elas vão mudando. Eu dou um exemplo mais recente, as lipoaspirações de definição. As lipoaspirações de definição são aquelas lipoaspirações onde a gente faz uma remoção mais superficial da gordura na topografia das junções musculares, onde os músculos se unem, a gente tem uma depressão natural. E para que aquela depressão fique mais marcada, se faz uma lipoaspiração mais intensa e mais superficial nessas áreas. Por exemplo, na linha alba, nas linhas semilunares ou mesmo nas intersecções tendinosas dos músculos reto-abdominais. E pode ser feito em outras áreas de intersecções musculares, tá? Então, isso tem se feito, tem se mudado a conduta. Alguns fazem de forma mais intensa, que deixa a musculatura mais aparente. Outros fazem de forma mais suave. Aí tem várias nomenclaturas, né? Alta, média, enfim, definição. Agora, são coisas mais recentes. Tem-se alguma preocupação de como isso vai se comportar ao longo dos anos nesses abdômenes, né? Depois se o paciente ganha peso, enfim, se tiver alguma gestação. O que vai acontecer, o tempo vai dizer. Algumas dessas técnicas elas vão se consolidar ao longo da vida, tá? E ao longo do tempo. Outras talvez vão cair no esquecimento. E isso serve também para as tecnologias mais recentes, existem várias, né, que avogam, enfim, divulgam que tem capacidade de, para lipoaspiração, provocar retração, encolhimento da pele. Agora é muito difícil tu avaliar isso do ponto de vista prático, porque assim, há muitos anos se faz lipoaspiração, alguns pacientes têm uma retração muito grande da pele e outros a pele não retrai de forma tão boa. E tu não vai fazer uma cirurgia usando uma tecnologia em uma parte do corpo e na outra não. O ideal seria metade do corpo a gente vai usar a tecnologia, na outra não, para comparar se retrai mais ou retrai menos. Mas esse é um estudo que não existe do ponto de vista prático, tá? Então o próprio fabricante muitas vezes ele diz, ó, isso aqui vai dar uma retração de 20% a 70% maior na pele. Eu digo, bom, mas no meu caso vai ser de 20% ou vai ser de 70%? Não tem como saber. Então isso é uma coisa que é difícil da gente definir do ponto de vista prático. Então sim, tem surgido tecnologias, no caso da cirurgia plástica especificamente para lipoaspiração, que divulgam a retração da pele. Como isso realmente se comporta ao longo do tempo, é ainda muito cedo para dizer. Talvez elas se consolidem.
talvez isso caia no esquecimento. Mas isso já surgiu em várias outras cirurgias que se consolidaram. Aí tem alguns exemplos. Tem o exemplo da prótese de mama, o exemplo da lipoaspiração. Quando começou, era vista como uma barbaridade, né? E foi uma cirurgia que foi evoluindo e que agora é uma cirurgia corriqueira. Então a gente tem que estar atento a essas novas tecnologias e mudanças, tá? Mas eu talvez seja um pouco conservador. Eu sempre não sou o primeiro a abraçar, a acolher essas novas mudanças. Eu sempre olho com o pé um pouco atrás, tá? Eu prefiro às vezes esperar um pouquinho, mas enfim, tem que estar atento, tem que estar oferecendo, né? E a gente ainda vai saber o que vai acontecer com o tempo, tá? Isso serve para todas as áreas da medicina, né? Enfim, do ponto de vista clínico, com os novos fármacos, né? Isso é muito importante também. Perfeito. Acho que é isso, né? Já estamos aí com mais de 1 hora. A gente pode fechar esse bloco aqui. Para o último e derradeiro bloco. Aí vamos pro terceiro bloco para concluir a nossa... Não, que tem que dormir e que tem que trabalhar amanhã. Exatamente. Em cirurgia amanhã de manhã. Então tá, voltamos pro nosso terceiro bloco aqui pra gente concluir a conversa. Vai lá, Leão. Felipe, tem algum limite para cirurgia plástica? Tu já teve algum contato com uma paciente que tu teve que falar? Acho que por aqui não precisamos fazer mais nada. Mas olha, Leonardo, muitas e muitas vezes, tá? E tem dismorfismos corporais, né? Então, às vezes as pessoas enxergam coisas que tu não enxerga, tá? E esse é um paciente que tu tem que ter muito cuidado, tu tem que fugir desse paciente. Às vezes a gente não consegue fugir, porque quando viu já operou, tá? Mas tem pacientes que ficam dando voltas e procuram, consultam com vários cirurgiões, e elas vêm consultar contigo e elas referem, as meninas bonitas referem alterações que tu não enxerga, tá? E isso é bem frequente, não é uma coisa rara. Aí eu só, olha, tu vai me desculpar, mas eu não tenho o que te oferecer, eu não tenho mais o que fazer, já tá bem assim, tá? Enfim, muitas vezes já fizeram várias cirurgias com vários cirurgiões e nunca estão satisfeitas. Eu digo, olha, não tem mais o que te oferecer, é isso que a cirurgia plástica pode fazer por ti, tá? E esses casos, eles são bem complicados depois que tu faz algum procedimento, porque são pacientes que às vezes olham no espelho e vão no consultório e te mostram coisas que tu não enxerga. São distúrbios psicológicos que, olha, são muito frequentes, viu? Tem alguns estudos que mostram, não saberia dizer de cabeça, mas talvez 10% dos pacientes que fazem cirurgia plástica, eles submetidos a questionários, eles teriam um diagnóstico de síndrome dismórfica corporal, viu? E são pacientes que fazem múltiplas cirurgias, tá? E que nunca estão satisfeitos. E não vão ficar satisfeitos, porque o problema não é com a cirurgia e não é com o corpo deles, né? E não é com o corpo deles. Bem. Tava pensando aqui, mais uma pergunta assim, em relação a toda essa complexidade tua de consultório. Como é que tu faz para se atualizar na plástica? Bom, olha só, tu vê que atualmente, a informação ela chega a ti, a gente não precisa nem procurar a atualização mais, Leonardo. Enfim, eu faço bastante congresso, eu gosto de fazer congresso, eu faço curso, mas a gente tem grupos de cirurgiões plásticos, eu participo de grupos onde tem muitos e muitos cirurgiões plásticos. Então, assim, as novidades que surgem, elas são compartilhadas no grupo e a gente discute, tá? Então, esses grupos de WhatsApp, eles nos deixam atualizados. E às vezes tu tem algum conhecimento, alguma coisa nova, e aí tu vai buscar, vai fazer algum curso específico, né? Então, esse ano, acho que eu fiz pelo menos 3 cursos, né? Eu me lembro, eu fiz um de cirurgia do nariz, eu fiz um de cirurgia da mama, recentemente teve um em novembro que foi muito interessante sobre enxertos de gordura, né, e todas as potencialidades regenerativas que tem no enxerto de gordura, que tem células tronco, fatores de crescimento, tem sido usado em outras cirurgias que não cirurgia plástica, né, como, por exemplo, na traumatologia, uma recuperação mais rápida. Esses atletas de futebol tem se coletado gordura, processado a gordura e se utilizado esses fatores para que tenham uma cicatrização mais rápida. Isso tem se utilizado para feridas, enfim, para as outras áreas. É um campo muito grande que a gente está começando a aprender, tá?
e quem tem a expertise na manipulação da gordura é o cirurgião plástico, então os colegas de outras áreas precisam da gente para que colete, que processe esse tipo de gordura. Por enquanto, essa é uma área de atuação nossa, tá? Agora, em janeiro, eu já estou inscrito em um novo curso de lipoaspiração, justamente buscando novas tecnologias. Não sei se vou abraçar, mas a gente tem que estar atualizado. E essas mudanças e atualizações, agora, elas vêm de forma muito natural para a gente, elas chegam na gente. Eu diria que com essas grupos de WhatsApp, a gente não é para procurar no Instagram, tá? Mas com os grupos de WhatsApp, essas coisas elas chegam na gente, viu? Então é muito mais fácil se atualizar hoje do que era no passado. Tá? Muito bem. Uma pergunta clássica que a gente faz para os convidados é se teria feito algo de diferente na graduação e na residência, ou já no início de carreira como médico, teria feito alguma coisa nesses intervalos de diferente? Olha só, Leonardo, eu vou te dizer que eu não tenho arrependimentos, viu? Para mim as coisas elas foram acontecendo, né? Escolher a cirurgia plástica é uma coisa que foi acontecendo, tá? Eu fui muito feliz na minha faculdade, na minha residência, nas minhas 2 residências, e eu sou muito feliz na especialidade que eu escolhi. Mas olha só, eu acho que isso é muito, muito de pessoa para pessoa, porque, enfim, eu sou muito de olhar para o presente, tá? Acho que se eu tivesse feito outra especialidade, eu também teria sido muito feliz. Então, se eu tivesse feito dermato, eu acho que eu também teria me encontrado e teria sido feliz se tivesse feito gineco, tá? Então, enfim, não tenho arrependimentos, eu não teria feito nada diferente. Uma coisa que eu gostaria de ter feito e que eu não consegui, eu queria ter feito um fellow no exterior, tá? Tentei fazer, não consegui, tá? Tinha poucos fellows que abriam para o Brasil. Como eu não consegui, quando eu acabei a residência, eu fiquei 3 meses viajando pelos Estados Unidos. E aí eu passei por vários serviços, para tu ter uma ideia. Eu fui de carro de Dallas, no Texas, até Nova York, passando por vários lugares dos Estados Unidos. Depois acabei indo em San Diego. Então, eles têm uma receptividade muito boa, eles me acolheram muito bem, e eles têm muita experiência em cirurgias de face. Os americanos são muito bons em cirurgia de face, de pálpebra, que é uma área que eu tenho interesse, tá? De nariz, enfim. Então isso foi uma coisa muito gratificante. Mas se eu pudesse ter feito alguma coisa a mais, eu teria feito um fellow, assim, de meio ano, 1 ano, especialmente na Europa, né? Eu tinha muito vontade de ter morado um tempo na Europa. Talvez quando me aposente eu vá morar um pouquinho na Europa, né? Mas enfim, isso eu gostaria de ter feito e eu não consegui fazer, tá? E não vou fazer mais, porque agora eu estou em outra fase da vida, tá? Posso fazer como um curso, enfim, mas morar esse tempo fora, esse barco já passou, esse trem já passou, né? Não vou mais fazer. Te apetece essa sugestão, William? Em qual sentido? Fazer um fellow fora. Sim, com certeza. Felipe, uma outra coisa que a gente costuma perguntar para os nossos convidados é sugestões para quem deseja a especialidade do convidado, ou seja, sugestões que você daria para alguém que tem interesse na cirurgia geral ou na plástica, né? Que questões aí avaliar nessa decisão? Olha, a primeira coisa assim, pessoal, acho que o cara é médico, é inteligente. Cara, isso aqui eu diria que é 5, 10% inteligência, é 90% suor, tá? Então, vocês já devem ter escutado isso várias vezes. Muito mais importante do que tu ter inteligência é tu ter força de vontade. Porque sem dedicação, tu não vai fazer nada com a inteligência que tu tiver. Então, assim, eu passei por várias provas muito concorridas. Vocês já passaram, vocês têm outras pela frente. E assim, felizmente eu sempre tive a capacidade de sentar na mesa e começar a estudar de manhã até de noite. Cara, eu ficava, só de pensar agora, para que eu fiz isso? Eu ficava de manhã até de noite, o dia inteiro estudando, o dia inteiro lendo. Mas não foi uma semana, cara, é um ano inteiro, cara, um ano inteiro. Foi assim pro vestibular, e eu entrei do colégio. Foi assim para a residência, foi assim para a especialidade e depois para o título de especialista. Cara, eu fiz isso 4 vezes, cara.
4 vezes eu tive que fazer isso, tá? Então, assim, os livros, eu lia várias e várias vezes o mesmo livro. Ainda deve ter algum livro lá em casa, várias anotações, várias questões de prova, tá? Então, é tudo fruto de trabalho, né? As coisas, elas não caem do céu, tá? Claro que tive muitas pessoas que me ajudaram, a minha família deu todo o apoio, então eu tive condições de ficar me dedicando e estudando, tá? Mas enfim, eu digo, é a capacidade de tu ficar com a bunda quadrada, tá? Porque muitas e muitas horas sentado, estudando. Assim, a gente porque hoje em dia a prova é 90%, não sei se é assim ainda, mas quando eu fui era 90% o resultado da prova. Então tinha 10% só que conseguia mudar na entrevista, né? Então se tu for bem na prova, tu vai entrar em qualquer lugar. E, enfim, tem que estudar muito. E olha, entrando na tua especialidade, tem vários caminhos para tu seguir, tá? Isso. E trabalho, se tu quiser trabalhar, tem muito trabalho, tá? Então, a cirurgia geral para mim foi um pré-requisito, né? Eu gostei, me identifiquei com a cirurgia geral. Se eu tivesse feito cirurgia geral também seria feliz. Mas, assim, nunca tive a ideia de ficar virando a madrugada, operando, fazendo plantão, né? Enfim, eu sou muito feliz com a minha família em casa. Então, prefiro trabalhar em horário comercial e procurei uma especialidade que me proporcionasse isso, tá? Eventualmente, a gente tem alguma cirurgia, alguma demanda fora de horário, mas são coisas eventuais. Então, se tu não quer ficar fazendo plantão e trabalhando de noite, tá? Tu não precisa, tá? Então, recomendo muito a cirurgia plástica, eu sou muito identificado com a área, sou muito feliz, tá? Enfim, e se alguns colegas precisarem de algum auxílio, estou aberto a ajudar, mas tudo começa por muito estudo, cara. Perfeito. É aquilo, né, William? Às vezes a gente vê só a capa do DVD da plástica. É aquela glamorização da especialidade, né? E como o Felipe conversou ao longo de todo o episódio aí, o tempo de dedicação, né? Isso acontece com algumas especialidades, né? Às vezes algumas pessoas veem o cirurgião, né? Isso acontece com algumas especialidades cirúrgicas, né? Que dão um retorno financeiro bom também. Aí as pessoas veem, não, o cirurgião ganha bem, né? Mora numa casa bonita, tem um carro bonito do ano, como diz. Às vezes a pessoa não viu assim que para ele chegar naquele lugar lá teve que caminhar muito tempo, trabalhar muito, estudar muito. E então assim, só para lembrar, né? Esse detalhe também, que não é tão um detalhe assim, é algo bem significativo da carreira, né? Como o Felipe falou, não é assim, caiu do céu, não vem por acaso. Encaminhando aí pro final, Felipe, o que você faz no tempo livre, se é que tem algum? Cara, olha só, pra tu ter uma ideia, essa semana eu tinha encerramento do colégio, né? Então tu vê como são as coisas. Então eu tenho 3 filhos, né? Então tinha uma apresentação segunda, terça e uma quarta do colégio. Eu não consegui em nenhuma. Então hoje tinha apresentação também, eu acabei vindo na entrevista, tá? Eu praticamente saí do hospital quase 8 da noite para vir na entrevista, estava operando até agora, tá? Mas enfim, a gente tem que tirar um tempo pra gente. No meu tempo livre eu gosto muito de ficar com meus filhos, tá? Por isso queriam fazer entrevista fim de semana e eu forcei que fosse durante a semana, porque eu acho que fim de semana eu considero sagrado de ficar mais com a família, é o tempo que eu posso estar com eles, tá? E estar com eles tem que estar realmente presente, não só fisicamente, né? Mas enfim, tem que estar de corpo e alma. Assim, há muitos anos eu tenho uma atividade física que, enfim, encaixou comigo, que não depende de mais ninguém. Eu corro, tá? Então eu faço corrida. Desde a faculdade eu corro. Eu não corro em grupo de corrida, eu saio correndo na rua, tá? Então eu tento correr 2, 3 vezes por semana, tá? Isso é uma coisa que eu faço há muito tempo. E já teve uma época que eu pedalava. Só que quando tu vai pedalar, isso demanda mais tempo.
A corrida tem uma coisa muito boa. Não é como jogar futebol, jogar tênis, jogar pádel. Tu tem que casar o horário com outro colega. E às vezes o cirurgião assim, ó, agora deu 1 horinha de intervalo. É aquele tempo que eu tenho. E às vezes eu vou correr de manhã cedo, às 6 da manhã, quando eu tenho consultório às 8. Às vezes acabou às 11 da manhã a cirurgia e eu vou correr às 11. Então, deu uma brecha, tu vai... Cara, tem que aproveitar, porque depois tu não consegue mais, tá? Então, esse esporte eu consegui para mim, tá? É uma hora que tu tem pra ti, eu vou ouvindo um podcast, né? Um fone de ouvido, então, cara, eu não penso em nada, cara. Eu vou correr, eu não penso em nada, é só para ficar suado, tá? E esse ano eu tenho uma outra atividade que eu tenho feito também, infelizmente 1 vez por semana, talvez ano que vem eu faça 2 vezes, que as minhas filhas mais velhas, elas fazem ginástica de trampolim. Então, a gente achou uma academia aí onde elas fazem ginástica e no mesmo ambiente eu faço um treinamento funcional. Então, a gente está junto com as filhas, elas estão do lado fazendo ginástica e eu faço aquele funcional junto. Mas eu consegui casar o horário só 1 vez por semana, tá? Então, segunda-feira, no fim do dia, às 6h30, a gente eu faço funcional e elas fazem ginástica também. E quando eu tenho um tempinho eu vou correr, que é uma coisa que me traz muita satisfação também. Então, cara, é isso que eu faço no meu tempo livre. E se eu conseguir fazer isso 3 vezes por semana, pra mim já tá bom. Bom, muito bom. Unir o útil ao agradável esporte. Mas vocês que são jovens, não têm filhos ainda, vocês têm que aproveitar. Pedal é legal, acho legal morar no interior, aqui tem vários lugares para pedalar. Então, talvez quando meu filho pequenininho estiver maior, eu vou ter mais um tempinho, eu vou sair, não por 1 hora correndo, mas por 2 pedalando. E aí, William, quer fazer a pergunta derradeira? Felipe, algum sonho ainda para realizar? A gente tem muitos sonhos, né, cara? A vida é feita de sonhos. Quando acabar os sonhos, o que vai ser da gente, né? Sim, a gente tem muita coisa para conquistar ainda, né? Agora, cara, eu digo que meu sonho é viver em harmonia com a minha família, que eu sou muito privilegiado de ter uma esposa que eu amo, tá? 3 filhos que são muito queridos, que são tudo para mim. E o meu sonho é ver eles crescerem, talvez um dia trabalhar com eles, né? Então, felizmente, eu estou conseguindo realizar todos os meus sonhos. Então, ver a felicidade da minha família e estar junto deles, isso é a coisa mais importante para mim, né? O resto é tudo secundário, né? Então, isso aí, trabalho, dinheiro, isso aí vem tudo depois, né? Isso é tudo uma consequência, né? Então a gente não guia a nossa vida, não trabalha pensando nisso, né? O importante pra gente é a família, né? O resto vem tudo depois, tá? Então, paz, harmonia, união com a família, isso é a coisa mais importante que tem, e o meu sonho é que a minha vida continue assim. Que assim seja. O Felipe começou o episódio falando do avô, né? Eu imagino, quem sabe assim, claro, não colocando pressão sobre teus filhos, mas se algum deles decidir seguir a carreira médica, o quanto vai ser feliz para ti também permanecer nesse ciclo com as tuas memórias do teu avô e teus filhos contigo e dos avós, enfim, né? Eu digo que lá a clínica Ruschel, né, ela está funcionando desde 48, que foi quando meu avô começou a trabalhar aqui. Talvez eu vá pegar 100 anos de clínica Ruschel. Então a gente leva essa bagagem da família, né, e tem que zelar também pela tradição e pelo bom nome da família, né. Bom, eu espero que ficaria muito feliz se alguns dos meus filhos fizerem medicina, né. Eu ainda não sei se isso vai acontecer, mas para mim vai ser muito gratificante. Então, talvez dividir o consultório comigo. Eu peguei alguns casos assim, de cirurgias que o meu avô tinha operado, né, e depois acabaram aparecendo para mim. Então, hoje, pacientes de muita idade, né, mas no passado tinha isso com maior frequência. Então, algum paciente que meu avô tinha operado e depois eu fui corrigir uma hérnia que meu avô operou, então isso aconteceu comigo, né. E, enfim, o meu pai e minha mãe, eles atuam ainda, eles trabalham bastante, então a gente tem muitos pacientes, enfim, em comum, né, e que trazem essa história, essas vivências. A minha mãe fez muitos e muitos partos aqui em Lajeado, então a tua mãe que me ajudou lá, né, quando a minha mãe teve neném, enfim. Então isso é muito gratificante, e se alguma das minhas filhas ou do meu filho seguir o mesmo caminho, eu vou ficar muito feliz. Fechou bem. É isso. Eu acho que a gente observa os convidados que já têm família, filhos, né? Isso é
resposta bem presente entre os convidados, né? Assim, a felicidade dos filhos, da família. É legal ver isso aí também. Vamos deixar então palavras finais, Felipe. Isso aí, Felipe. A gente quer deixar aberta a palavra para ti aí, fazer considerações finais que queira fazer. Aí a gente conclui aqui e vamos para casa. Muito bem, eu agradeço o convite pelo podcast, né? Minha primeira experiência com podcast, então espero que tenha contribuído de alguma forma com os ouvintes aí, que ajude na formação, enfim, na escolha, no direcionamento dos seus caminhos aí. Então, uma área que eu considero muito boa e recomendo a todos é a área da cirurgia plástica, né? Que o leque de atuação é muito grande, viu? Então, é um campo muito aberto e tem muito mercado e serão recebidos, acredito que pelo mercado, de braços abertos. Muito bom, obrigado, meu irmão. É isso. Agradecer ao Felipe, né, pela disponibilidade. Eu não sabia que ele tinha deixado o dia numa apresentação de uma dos seus filhos aí, né? Mas olha, tu não te sinta culpado. Eu achei que a apresentação era 6h30 e aí eu iria na apresentação, porque as outras foram às 6h30. E aí no final eu não ia ter conseguido ir, porque a cirurgia acabou às 7h30. Digo, Nanda, acabou, não vou conseguir. Não, a apresentação é às 8h. Então eu tenho um podcast às 8h30. Enfim, cara, tá tudo certo. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, foi muito bom o papo. Isso aí, eu também quero deixar meu agradecimento aqui pro Felipe pela disponibilidade de vir aqui, né, numa quarta-feira à noite e transmitir um pouco da experiência, da vivência. Esse é o objetivo que a gente convida os nossos convidados para isso aí mesmo, para falar um pouco da sua própria trajetória e aí a partir da sua vivência as outras pessoas que acompanham nosso trabalho, principalmente o pessoal que está em formação ainda, pode ter mais substrato para decidir, para assim prosseguir na sua carreira. Então às vezes a pessoa tem um interesse por uma área, ouve a experiência de quem já está lá trabalhando, enfim, aí pode dar uma linha de raciocínio, um norte para a pessoa. Esse é o nosso objetivo aqui. É isso, Felipe. Muito obrigado aí e muito obrigado a todos que nos acompanharam até então.